Recebemos nesse momento aqui o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o desembargador Francisco Rossal de Araújo, alegretense de coração e de vida, morando em Porto Alegre agora, faz uma visita na Acústica FM. Bom dia, doutor Francisco, tudo bem com o senhor? Bom dia, é uma satisfação falar com a comunidade de Camaquã e fazer uma visita institucional ao município. A nossa vara do trabalho de Camaquã atinge mais de 10 municípios da região e para nós é muito importante conhecer as comunidades. Né? Para fazer justiça, o primeiro passo é conhecer a realidade. Né? Depois é que o juiz vai fazer o raciocínio sobre os direitos de cada um, quem tem e quem não tem razão. Mas o primeiro passo é conhecer a realidade sobre a qual nós estamos decidindo. E o legal também, né, é conhecer as estruturas, conhece os colegas, funcionários que estão trabalhando naquela comarca, né? Exato. Isso tudo ajuda muito a interpretar como a realidade local. Exatamente isso. E nós vamos além disso, assim, não só a estrutura, visitar os juízes, servidores e advogados, que é o pessoal que atua na justiça, mas também conversamos com os trabalhadores organizados nos sindicatos, somos uma justiça do trabalho, e os empresários. Né? Então, ontem eu estive na Associação Comercial e Industrial de Camaquã, né? Fiz uma exposição sobre o que é a justiça do trabalho, quais são as suas principais atividades. Depois nos reunimos com os representantes dos trabalhadores e agora pela manhã ainda temos uma visita institucional à Prefeitura e à Câmara de Vereadores. Coisa boa, eu fico feliz com essa iniciativa de tentar conhecer um pouco mais da realidade. Lhe pergunto o seguinte, doutor, a digitalização da justiça do trabalho, como é que isso impactou para vocês, juízes, e para as partes empregadícias ou também dos empregados? A Justiça do Trabalho foi o primeiro ramo do Poder Judiciário a se digitalizar. Né? E mais do que isso, nós já entramos no processo eletrônico. Porque uma coisa é pegar aqueles processos físicos de papel e digitalizá-los, e outra é o processo já nascer eletrônico, ou seja, já nascer digital. Isso nos trouxe uma vantagem durante a pandemia. Quando veio a pandemia, que os fóruns tiveram que ser fechados, os processos que já estavam no processo eletrônico, e nós já estávamos com 100% dos nossos processos sendo autuados da forma eletrônica, puderam continuar tramitando. Então, nós levamos cerca de 2 semanas entre a decretação daquelas medidas drásticas da pandemia. Em 2 semanas, nós já tínhamos montado uma estrutura na casa dos juízes, dos funcionários, cedemos os computadores e já voltamos a operar. Né? Isso, evidentemente, que trouxe benefícios enormes para a população, considerando o quadro que nós vivíamos durante a pandemia. Depois disso, nós preparamos já o retorno. Claro que durante a pandemia alguns atos processuais que são necessariamente na presença do juiz não puderam ser feitos. Por exemplo, às vezes eu tenho que ouvir uma testemunha presencialmente, eu não posso ouvir pelo computador. Uma perícia tem que ser feita, né? Um acidente de trabalho, eu tenho que fazer a perícia no trabalhador, tem que ser presencial, não pode ser feito telepresencial. Então esses atos todos já estão em dia. Eu tenho muito orgulho de dizer que a Justiça do Trabalho está funcionando a 100% no modelo presencial, mas, evidentemente, que nós aproveitamos a parte boa disso. Então, às vezes, eu vou ouvir uma pessoa aqui em Camaquã e ela está viajando, está fora do Brasil. Mas facilita muito as novas tecnologias no sentido de agilizar. Né? Hoje, por exemplo, uma carta que se fazia, uma carta precatória para outra cidade, etc., você faz execuções digitais muito mais rápidas e eficientes. Bom, a reforma trabalhista, a reforma que houve no Congresso Nacional, das leis trabalhistas, o senhor acha que houve um avanço ou não houve retrocesso com tudo isso que aconteceu, doutor? Eu vou ser bem sincero. Claro que sim. Juízes não podem emitir opiniões políticas, porque na Constituição, políticas partidárias, né? Evidentemente que como autoridade eu tenho que me manifestar sobre questões envolvendo o direito do trabalho. Eu só lhe pergunto assim, porque isso, como é que ficou a relação também de melhorar a geração de emprego ou também não? Essa opinião eu posso emitir. Certo. Então, o que eu ia dizer assim? Para nós tivemos que interpretar uma das maiores modificações da história da CLT. Foram mais de 100 artigos, isso é muito. Para a população que não conhece o direito, né, é muito. Foi uma reforma bastante significativa. Foram centenas de decisões também que já vinham de um sentido, foram mudadas para outro. Então isso leva um tempo. O tempo da justiça não é o tempo das relações sociais normais. Né?
O que eu poderia dizer fazendo uma análise assim? Tem coisas boas e coisas ruins, Sim. né? Prós e contras, que eu acho que é o papel do judiciário, ir separando as coisas, ponderando, com equilíbrio. Alguns artigos, por exemplo, já foram julgados inconstitucionais pelo Supremo. Vou dar um exemplo prático. As que dificultam o acesso à justiça. Né? As pessoas, impõem multas muito pesadas para uma parte, etc. e tal, os honorários de sucumbência muito elevados, isso foi sendo depurado. Outras coisas são boas. Eu poderia dar o exemplo do teletrabalho. Nós não tínhamos regulação antes da reforma. A reforma trouxe uma regulação que pode até ter críticas nesse ou naquele sentido, mas é um avanço, porque é uma realidade que estava, vamos dizer assim, a descoberto de regulamentação. Sim. E hoje nós temos pelo menos algum parâmetro para julgar. Por exemplo, tem ou não tem hora extra de quem faz trabalho em casa, teletrabalho? Sim, como é que é o direito de desconexão? Né? Então, tudo isso são alguns elementos positivos. É claro que, por exemplo, no setor sindical, muita gente se queixa da reforma com relação ao problema do sistema de financiamento dos sindicatos. Né? Por outro lado, a negociação coletiva, embora com algumas críticas, a reforma trabalhista, de uma certa maneira, traz a visão da prevalência do negociado sobre o legislado, que pode ser bom ou pode ser mal dependendo das circunstâncias, mas faz com que a sociedade amadureça. Nós temos que sentar e negociar. Como o senhor falou, nós temos hoje profissões que há 5 anos atrás, 10 anos atrás não existiam. A questão dos aplicativos, né? Ontem o senhor deu um depoimento para o nosso colega Gil, é justamente isso. O motorista aplicativo não tinha há 5 anos atrás ou 10 anos atrás, né? Quer dizer, tem legislações que tem que ser adequada. Eu falo assim num Brasil um pouco mais leve, mais empregador, que os empresários consigam empregar sem medo. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, porque eu acho que até o próprio empregado, se tiver mais uma relação melhor entre empregador e trabalho, uma coisa um pouco mais flexível, acho que pode se contratar mais gente. Eu costumo dizer que não existe emprego bom sem empresa boa. Um depende do outro. Né? Nós não podemos pensar numa legislação social que não tenha empresas sadias economicamente. Sim. Então, o grande segredo é o equilíbrio. Né? É o ponto de vista. Por outro lado, também, nós não podemos, sob o ponto de vista do crescimento econômico, por exemplo, tolerar práticas análogas à escravidão. Isso é uma desonra para todos nós, como cidadão. Evidentemente que os bons empresários não concordam com isso. Eu tenho certeza absoluta, tenho viajado o Rio Grande do Sul inteiro, há uma certa repulsa social a esse tipo de trabalho. Mas, por outro lado, também nós não podemos fazer terra arrasada. Né? Por causa de um ou dois que estão agindo incorretamente, prejudicar todo um setor econômico, né? Em especial aqui a cidade, a agricultura, né? Em que tem algum caso de exceção, nós não podemos generalizar e dizer que está tudo errado. Acho que o caminho é as entidades empresariais conversarem com as entidades sindicais. Né? Muito dos problemas de Camaquã e da região só podem ser resolvidos por quem conhece e quem vive aqui. Né? Então, o nosso papel é incentivar que as entidades sociais do município conversem entre si e só deixem chegar à justiça aquilo que é absolutamente necessário. Né? E o papel do juiz é dizer assim, antes venham aqui, sentem, negociem, a lei diz isso, diz aquilo, o que o senhor está disposto, a senhora está disposto a ceder, o que o senhor está disposto a colaborar, a senhora está disposta a colaborar, e assim nós temos uma justiça social mais efetiva. Pois é, nessa cruzada que houve no Brasil sobre o trabalho análogo à escravidão, por incrível que pareça, o Rio Grande do Sul não é o primeiro lugar, né? Não, nessas últimas ações que houveram, né? Mas o Rio Grande do Sul foi extremamente impactado, impactado principalmente uma coisa que, como o senhor dissesse, constrange o gaúcho, é que foi quase que vinculado a empresas, nomes de empresas que têm no Brasil e no mundo os produtos sendo comercializados, e ainda não ficou muito claro, ainda para mim pelo menos, essa relação que havia de trabalho análogo entre as empresas que trabalham com suco e uva com as empresas contratadas. Quer dizer, o que foi manchado na real, foi manchado o nome das empresas. E as empresas que realmente contratavam, que faziam o repasse do dinheiro para os funcionários, essas empresas ficaram sem aparecer na grande mídia. O que nós temos incentivado, né, no caso eu especificamente, recebi a visita da comunidade de Bento Gonçalves no dia seguinte. Né, o prefeito e as comunidades. Depois fui a Caxias do Sul, vou agora novamente a Bento Gonçalves falar sobre esse tema. Eu acho que a primeira posição é nós enfrentarmos o problema de frente.
Né? Nós temos um problema, tivemos um problema ali de 200 pessoas Sim. que realmente estavam sendo maltratadas. Agora, por conta dessas 200 pessoas e por conta dos erros de esse ou daquele, e aqui eu Sim. tenho que enfatizar, é de toda a cadeia produtiva, é da empresa principal e das terceirizadas também, a primeira coisa é reagir rapidamente. Né? Olha, vamos sentar aqui, vai ter indenização disso, essas pessoas moravam em outro estado, vão retornar, vão ter uma reinserção, vão ter apoio, né, institucional, e acho que isso nós conseguimos fazer relativamente rápido. As empresas assinaram um termo de ajuste de conduta, pagaram uma indenização bastante significativa e, o mais importante, uma parte dessas indenizações retorna para a própria comunidade, em atividades pedagógicas, atividades construtivas, né, porque o ano que vem haverá uma nova safra de uva e haverá a necessidade de mais trabalhadores. Então, eu acho que a comunidade de Bento Gonçalves da região agiu bem, né? Não fugiu do problema, enfrentou o problema, puniu os responsáveis e e já está dando os passos seguintes para que não ocorra novamente. Isso demonstra a maturidade da sociedade em enfrentar os problemas. O mesmo problema que houve lá em Uruguaiana, por exemplo, eu recebi a visita do presidente da Federarroz, preocupado com a repercussão. Sim. Qual é a segunda reflexão que nós poderíamos fazer sobre isso? Olha, essas empresas, essas cidades foram construídas em cima do trabalho de imigrantes. Pessoas que vieram fazer a sua vida no Brasil. Não vieram os ricos italianos morar no Brasil, nem os alemães, nem os russos ou poloneses. Vieram as pessoas pobres, veio o pedreiro, o marceneiro, o agricultor. Então tem toda uma história de respeito ao trabalho. Né? E isso é um valor para aquelas comunidades que nós não podemos destruir. De jeito nenhum. Não, e a relação trabalhista. Eu quero lhe contar o seguinte, a questão nossa assim, da lavoura, eu conheço um pouquinho de lavoura. A justiça em si, às vezes, ela não conhece o trabalho, o dia a dia de uma lavoura de arroz, por exemplo. Que tu se desloca, às vezes, com uma pessoa 3, 4, 5 quilômetros da sede principal para fazer. Então, muitas vezes, a situação do trabalhador durante o almoço não é almoçar embaixo de uma tenda, não é almoçar numa cadeira confortável. Muitas vezes tem isso. A realidade nossa de anos e anos é isso, né? E hoje é muito melhor. Hoje nós temos um trator com ar-condicionado, coisa que não tinha antes. Então, esse ajustamento, esse olhar diferente também por parte da justiça para esse tipo de trabalho é legal. Agora, eu fico feliz que houve esse movimento, o senhor está dizendo que a comunidade de Bento reagiu, e eu acho que também tem que as relações entre terceirizados, elas também têm que ser melhor afinadas, melhor clareadas e melhor fiscalizadas, é isso? Exatamente. Nós falamos isso como responsabilidade da cadeia produtiva. Sim. Eu queria só fazer um depoimento pessoal. Meu avô plantava arroz. Sou criado nesse meio e ainda hoje tenho propriedade rural no Alegrete. E é por isso que nós estamos aqui. É para conhecer a realidade. Coisa boa. Né? Por isso que é tão importante. O juiz pode conhecer todos os livros de direito, toda a jurisprudência do tribunal. Mas se ele não conhecer a situação de fato, ele não vai ter como aplicar isso. E não é só no direito do trabalho. Né? Pensem, por exemplo, no direito de família. Né? Tem um casal brigando pela guarda dos filhos. A primeira coisa que eu tenho que ouvir as pessoas. Pense em 2 irmãos brigando por um inventário. A primeira coisa, pela herança do pai ou da mãe, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ouvir as pessoas com respeito, com empatia e dizer assim, qual é o problema? Né? Qual é o tamanho do problema? Vamos pensar no crime. Né? O que levou as motivações a um crime, etc. e tal. Então, em todas as áreas, o fundamental da justiça, primeiro, é ouvir. Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Que legal. Nessa proporção. Olha, eu agradeço muito a sua presença aqui e parabenizo o Tribunal Regional do Trabalho de fazer essas ações, de visitar as comarcas, conhecer em loco seus advogados, a estrutura. Isso acaba diminuindo barreiras que muitas vezes pode haver a relação entre os seus colegas advogados, os juízes, funcionários da justiça, questão importante, e também os sindicatos, prefeitura. Parabéns pela iniciativa de visitar o Rio Grande. Muito obrigado. Eu estou muito contente em visitar Camaquã, né? Revi laços antigos que tinha aqui na cidade e quero dizer para a população que o Tribunal Regional do Trabalho está à disposição, né? Está de portas abertas aqui, como disse a nossa autoridade local, a nossa juíza do trabalho, uma pessoa que está há quase 10 anos na cidade, portanto já conhece a realidade local, e nós ficamos à disposição de todos para tentar melhorar a nossa ideia de justiça social na comunidade.